No coração árido do sertão nordestino, entre as décadas de 1870 e 1940, floresceu um dos capítulos mais intensos da história brasileira, o cangaço. Mais do que bandos armados, os cangaceiros eram homens e mulheres forjados pela dor, resistência e uma sede de justiça que não encontrava voz nas estruturas corrompidas da época. Liderados por figuras lendárias como Virgulino Ferreira da Silva, o temido e ao mesmo tempo admirado Lampião, esses grupos desafiavam o poder dos coronéis e da polícia, muitas vezes motivados por injustiças sofridas na pele. Antes de começar, me conta aí nos comentários de onde você está assistindo essa história, seu cabra da peste. É do sertão? Do sul? Do exterior? Quero saber até onde essa história vai chegar. E também comente sua idade, quem sabe você não chegou a viver nos tempos de Lampião. Brincadeiras à parte, aproveita já, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Lampião, o rei do cangaço, não era apenas um estrategista brilhante e combatente feroz. Sua figura misturava o temido fora da lei com o símbolo do justiceiro popular. E a história que se segue ilustra essa dualidade como poucas outras. Tudo começa em uma manhã abafada, quando Lampião descansava em seu coito ao lado de Maria Bonita e seus cabras mais leais. A tranquilidade foi quebrada com a chegada de um subordinado trazendo uma carta. O papel, amarelado e tremido, vinha de mãos calejadas e frágeis. Era um apelo desesperado de uma mulher chamada Rosária, sertaneja humilde que aprendera a escrever por necessidade e que agora depositava toda a sua esperança na pena e no coração de Lampião. A carta, singela, mas carregada de dor, relatava horrores vividos por Rosária e sua família. Ela ganhava a vida vendendo carne de bode nas feiras da região, mas havia se tornado alvo da truculência de soldados comandados pelo sargento Zebedeu e pelo cabo Novas. Os dois, acompanhados de uma tropa de 20 homens, invadiam sua casa, devoravam seus mantimentos, matavam seus animais e a deixavam sem sustento. O ápice da crueldade veio quando arrastaram sua filha para um estábulo abandonado e cometeram um ato bárbaro contra a jovem, de apenas 20 anos. O marido de Rosária, ao tentar denunciar o crime, acabou preso e espancado, acusado de calúnia contra autoridades. Uma farsa comum naquele tempo, onde a polícia confundia farda com impunidade. Lampião leu a carta com olhos firmes e expressão contida. A injustiça ali descrita o feriu como lâmina. O sertão conhecia bem a impotência dos pobres diante da violência institucionalizada. Ele sabia que, para muitos, ele era a única justiça possível. Ainda assim, hesitou. Havia outros planos em andamento. Ataques organizados contra fazendeiros poderosos. Fontes importantes de recursos para manter seu grupo em pé. Mas Maria Bonita, com a sabedoria que lhe era peculiar, percebeu o conflito interno do companheiro e com um olhar firme disse: "Isso que tá te atormentando, homem, não é cansaço nem medo. É tua consciência gritando mais alto que teus planos. Tu é um justiceiro, sempre foi, e nunca vai deixar de ser." Aquelas palavras pesaram mais do que qualquer ouro. No dia seguinte, Lampião reuniu sua cabroeira, montou um plano e decidiu agir. Porque para ele não era apenas uma questão de reagir com fúria. Era preciso pensar, se infiltrar, antecipar. Lampião, mesmo movido pela revolta, sabia que no sertão a justiça apressada era a irmã da tragédia. Por isso, traçou cada passo com a precisão de um comandante veterano. Antes de qualquer ação, enviou 3 homens de sua confiança, disfarçados de vaqueiros, para investigar os detalhes da denúncia. A missão deles era simples, mas vital: entender o terreno, os hábitos dos soldados e confirmar cada palavra da carta. Entre eles, foi Luiz Pedro quem chegou primeiro à casa de Rosária. Ao bater na porta, foi recebido com desconfiança. Mas ao mencionar o nome de Lampião, os olhos da velha se encheram de lágrimas. Não de medo, mas de esperança. Luiz foi direto. "Boa tarde, dona Rosária. Vim em nome de Lampião. Precisamos saber de tudo. Quem são esses homens? O que fizeram? Como agem? Conte-me cada detalhe." A mulher, com a voz embargada, relatou o que vivia há meses. Contou das noites sem dormir, da filha retraída e em silêncio desde o abuso, da ausência de justiça
e do desespero de um lar que já não era mais lar, mas campo de sofrimento. Ela falava como quem desabafa uma vida inteira de dor. Cada palavra, como uma punhalada, foi sendo levada ao conhecimento de Lampião, que aguardava com olhos semicerrados e semblante sombrio em seu acampamento. Ao receber o relatório, Lampião confirmou o que mais temia. Era verdade. Não havia exagero, nem invenção. Zebedeu, o sargento acusado, era um ex-ladrão que havia conseguido abrigo na farda. Já Novás, o cabo, era um homem violento e conhecido por abusar de sua posição. Não era apenas uma ação contra 2 soldados. Era uma resposta contra todo um sistema corrompido que fazia do fardamento um escudo para crueldades impunes. Enquanto Lampião ainda decidia o próximo movimento, chegou um aliado importante. Osmar, um velho coiteiro de confiança. Ele trazia uma informação que mudava tudo. Zebedeu, Novás e 4 soldados participariam de uma festa junina no lugarejo de nome sugestivo. Moça Bonita. Era a oportunidade perfeita. Eles estariam distraídos, despreparados, longe do batalhão. O fator surpresa, aliado à superioridade numérica dos cangaceiros, tornava a missão praticamente certa. Lampião agradeceu Osmar com uma boa quantia em dinheiro e reuniu seus homens. 60 cabras bem armados, muitos com fuzis novos obtidos de emboscadas anteriores, montaram rumo à Moça Bonita. A ordem era clara: ninguém deveria se ferir, a não ser os culpados. O povo não era inimigo. O alvo era a injustiça. Chegando ao povoado, cercaram o local com maestria. Bloquearam as entradas e saídas. Se posicionaram com cautela, usando a escuridão a seu favor. Quando a hora chegou, Lampião deu o sinal. A festa, que até então era música e alegria, se calou num segundo. O som dos fuzis rasgou o ar, e uma multidão de cangaceiros armados tomou o terreiro. Quem reagir vai cair duro, quem tiver arma joga no chão, bradou Lampião, com voz que impunha respeito e medo. Os soldados atônitos obedeceram. Os civis em choque apenas observavam. Sem chance de fuga ou resistência, os 6 soldados foram cercados, desarmados e separados do resto. Era chegada a hora da justiça sertaneja. O silêncio que pairava sobre a festa, agora transformada em cenário de tensão, era absoluto. Apenas o som dos grilos e dos estalos da fogueira resistia ao peso daquele momento. No centro do terreiro, os soldados capturados estavam ajoelhados, suando frio sob o olhar implacável dos cangaceiros. Entre eles, Zebedeu e Novás tremiam. Não apenas pela arma apontada para suas cabeças, mas pela consciência de que seus atos, antes protegidos pela impunidade da farda, agora cobravam seu preço diante do homem errado. Lampião. Com passos firmes, o rei do cangaço avançou entre os presentes, o chapéu de couro inclinando-se à frente do rosto, como uma sombra que precedia a sentença. Parou diante do povo, olhou em volta e falou alto, com a voz rasgando a noite: eu não vim estragar festa de ninguém. Também gosto de forró e de milho assado. Mas hoje eu vim buscar 2 filhos do cão, o sargento Zebedeu e o cabo Novás. Fizeram mal à filha de Dona Rosária. E isso eu não tolero. Quem tá limpo que fique em paz. Mas quem sujou as mãos, hoje vai lavar com sangue. O povo que antes temia os cangaceiros, agora enxergava ali algo raro: justiça. Aqueles que viviam calados, vítimas do mesmo tipo de abuso, sentiram que talvez aquele dia marcasse um ponto de virada. Em seguida, Lampião deu ordem para recolher doações. Pedia não como ladrão, mas como símbolo da justiça do povo esquecido. O representante local, uma espécie de intendente, entregou 5 contos de réis. Comerciantes e fazendeiros, acuados pela tensão, contribuíram com mais 10. O dinheiro para Lampião era o de menos. O verdadeiro pagamento seria a lição gravada no coração daquela gente. Ninguém toca na honra de uma mulher sem pagar o preço. Foi então que Lampião fez algo inesperado. Mandou que 4 soldados, os mais envolvidos nos abusos, ajoelhassem diante de Zebedeu e Novás. Era um gesto simbólico. Os próprios homens deles serviriam de espelho para o destino que os aguardava. Mas antes que a sentença fosse executada, um grito inesperado rasgou o ar. Não me mate, Lampião.
disse um dos soldados, um jovem de apenas 17 anos, a voz embargada. Eu não escolhi essa vida. Meu pai era policial e me obrigou a seguir a mesma farda. Eu sou teu admirador. Estava lá quando aquela moça foi violentada, mas nada pude fazer. Sempre fui contra essa podridão. Hoje eu vejo quem é o verdadeiro homem justo aqui. O tempo pareceu parar. Os cangaceiros se entreolharam, surpresos com a coragem do garoto. Maria Bonita, que observava tudo com a sabedoria silenciosa de quem conhece bem a alma do sertão, se aproximou de Lampião e sussurrou. Escuta o que o teu coração diz, homem. A razão mora aí dentro. Lampião olhou o menino nos olhos como se buscasse traços de mentira. Encontrou apenas medo e sinceridade. Então assentiu com a cabeça, estendeu a mão e disse: Tu tem coragem, moleque. E falou a verdade. Vai viver. Mas antes, vai assistir o que eu faço com quem veste a farda para cometer crime. Vai ver a justiça de perto e lembrar disso o resto da vida. E assim foi. Lampião se virou para os 3 soldados ajoelhados. Sem uma palavra, sacou o revólver e disparou. Um tiro para cada. Os corpos tombaram no chão poeirento, acordando na eternidade, como diria o povo dali, direto na casa do capiroto. Agora, só restavam Zebedeu e Novás. Os algozes da filha de Rosária estavam pálidos, aterrorizados. As mãos amarradas já não tremiam apenas de medo, mas de antecipação do castigo que sabiam merecer. Foi então que Lampião fez o impensável. Entregou um rifle à velha Rosária e outro à sua filha. Olhou-as nos olhos e disse sem qualquer cerimônia: Hoje quem decide são vocês. Rosária recebeu o rifle com mãos trêmulas, sentindo seu peso como se fosse feito de chumbo e lembranças. Sua filha, com os olhos cheios de raiva contida, apertou a arma com firmeza, como quem segurava o próprio destino. Aquela cena carregada de tensão e simbolismo expunha a dor de uma família dilacerada, mas também o poder da escolha diante da injustiça. Lampião deu um passo atrás. Ele sabia que aquele momento não era mais dele. A decisão agora pertencia a quem sofreu na pele, a quem viu seu mundo ruir por causa da crueldade impune de 2 homens que se diziam representantes da lei. Dona Rosária, diga, quem deve ir primeiro? Perguntou ele, sem alterar o tom de voz. A velha olhou para a filha, e a moça, com os olhos marejados, apontou para Zebedeu, o sargento. Aquele que havia comandado o ataque, que havia tomado não apenas o corpo, mas a alma da jovem. Lampião acenou com a cabeça. Então é ele. A senhora termina com o cabo depois, se quiser. Hoje quem fala é a dor. A jovem, antes silenciosa e retraída, tomou posição. Respirou fundo. E num impulso que misturava justiça, raiva e libertação, puxou o gatilho. 3 disparos secos ecoaram pelo arraial. O corpo de Zebedeu caiu para trás, inerte, a poeira cobrindo-lhe a vergonha. Rosária, ainda com a arma em mãos, tentou mirar o cabo Novás, mas seu corpo frágil, marcado por anos de luta, hesitou. O primeiro tiro raspou a cabeça do homem, fazendo-o gritar. Ela se descontrolou, quase caiu. Foi quando sua filha, em silêncio, pegou o rifle de volta e finalizou o serviço com um disparo certeiro. Acabava ali a trajetória de 2 homens que, em outra época, teriam escapado ilesos de seus crimes. O silêncio se instalou por instantes. Não era um silêncio vazio, mas cheio de significado. Aquela mãe e filha, quebradas pela injustiça, agora estavam reerguidas. Lavaram sua honra com o sangue daqueles que a mancharam. E naquela noite, os cangaceiros não comemoraram com tiros para o alto. Respeitaram o momento com o silêncio dos que compreendem a gravidade da justiça feita pelas próprias mãos. Lampião se aproximou da jovem e disse com firmeza: Tua dor não tem remédio, moça. Mas tua coragem, essa sim é exemplo. Ninguém toca mais em vocês sem pensar 2 vezes. Em seguida, chamou o jovem soldado que havia sido poupado. Entregou-lhe um cavalo e ordenou: Vai, conta o que viu. Mostra que nem toda a polícia é covarde. E lembra, justiça não é vingança, é equilíbrio. O rapaz, com os olhos marejados, montou no cavalo e partiu em disparada. Sabia que havia escapado da morte, mas mais do que isso, ganhara uma nova vida. Deixava para trás a farda suja e carregava no peito uma história que nunca seria esquecida. Antes de partir,
Lampião mandou revistar os corpos dos soldados. Encontraram 2 contos de réis e um relógio de ouro. Lampião entregou tudo para Rosária, que sorriu pela primeira vez em muito tempo. Com isso eu compro uns 200 bodes, capitão. E esse relógio aqui vou dar de presente para Maria Bonita. Todos riram. Era um riso leve, raro no meio do sertão, mas genuíno. Rosária, esperta, vendeu seu rancho e foi embora com a família para o Piauí. Lá, longe das volantes e dos gritos do passado, recomeçou a vida. Lampião e seus cangaceiros partiram na mesma madrugada. Haviam feito o que vieram fazer. Não foi apenas uma vingança. Foi uma lição. No sertão, onde a justiça raramente chegava, o nome de Lampião ganhava contornos de herói. Aquele que dava voz aos silenciados, que devolvia honra aos esquecidos, mesmo que com sangue. E assim, mais uma vez, a lenda do rei do cangaço seguia viva, marchando entre as caatingas, com o coração dividido entre o justiceiro e o fora da lei. A notícia do que acontecera em Moça Bonita espalhou-se pelo sertão como fogo em palha seca. Em cada venda, feira ou beira de estrada, cochichava-se com espanto e admiração. Lampião apareceu e fez justiça. Não eram apenas rumores, eram relatos carregados de emoção e detalhes. Alguns diziam que a jovem atirara com os olhos em brasa, outros juravam que a velha Rosária havia tremido, mas não hesitado. Todos sabiam que ali, naquele arraial, a honra fora lavada com coragem e sangue. Nas regiões vizinhas, o povo humilde celebrava em silêncio. Era como se a justiça tivesse descido à terra por um instante, vestida de couro e cartucheira. Muitos que jamais ousaram erguer a voz contra a farda, agora falavam com esperança nos olhos. Quem sabe um dia ele vem aqui também. Os mais velhos contavam nas redes à luz do candeeiro que o cangaço tinha seus pecados, e não eram poucos. Mas quando Lampião decidia intervir pelos fracos, sua mão era mais firme do que qualquer juiz da capital. As mulheres, sobretudo, passaram a olhar para Lampião com outro tipo de respeito. Ele, que muitas vezes fora tido como cruel, mostrara que ainda carregava valores. O nome de Rosária se tornou quase uma lenda viva, símbolo da sertaneja que não se calou, mesmo quando tudo conspirava contra ela. Nas vilas mais distantes, os relatos ganhavam contornos quase mitológicos. Uns diziam que Lampião havia desarmado todos com um simples olhar. Outros, que Maria Bonita segurava o rifle ao lado da moça e cochichava palavras de força. A verdade e a fantasia se misturavam, como sempre acontece com os feitos grandiosos. Mas havia uma certeza: 2 soldados que abusaram da autoridade tinham encontrado seu fim, e não por mãos da lei, mas por mãos do povo, com a bênção do rei do cangaço. Enquanto isso, a polícia volante tentava abafar os acontecimentos. As autoridades não podiam admitir que 2 oficiais haviam sido executados sem defesa, e menos ainda, que uma velha e sua filha haviam participado. Tentaram pintar Lampião como um demônio sanguinário, desvairado, mas quanto mais mentiam, mais o povo desacreditava. A história verdadeira já estava gravada nas paredes da memória coletiva. Algumas volantes, com medo de represálias semelhantes, começaram a agir com mais cautela nas pequenas comunidades. Não era respeito, era receio. Sabiam que os olhos do sertão estavam abertos, e que o povo, uma vez inspirado pela coragem, não voltava tão fácil à mudez. No Piauí, onde Rosária se instalou com sua filha e o marido, a família passou a ser respeitada como sobreviventes e símbolos de resistência. O velho, agora fora da cadeia, trabalhava como criador de bodes e dizia com orgulho: "Foi minha mulher que escreveu a carta. Foi minha filha que puxou o gatilho." E foi Lampião que escutou quando ninguém mais escutava. Os filhos dos vaqueiros ouviam a história como se fosse um conto de bravura. As mães, quando viam os soldados passarem nas estradas de terra, protegiam suas filhas com mais firmeza, mas agora sabiam: havia quem reagisse. Ei, cabra macho, antes de acabar a história, você, seu cabra da peste, não esquece de comentar aí embaixo de onde você assistiu essa história. É lá do sertão, do sul, ou veio lá do exterior? Quero saber até onde essa história de Lampião vai chegar. E diz aí também tua idade. Vai que tu viveu esses tempos e não contou pra ninguém, hein? Agora sim, se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história braba como essa.
E no coração do sertão, entre um coito e outro, Lampião ouvia os relatos de que sua fama havia crescido ainda mais. Sabia que isso atraía mais perigos, mas também entendia que por onde andasse, deixava rastros que não eram apenas de guerra, eram rastros de justiça. O tempo passou, como sempre passa no sertão, entre o chiar das panelas no fogo de lenha e o barulho do vento atravessando as palhas dos telhados. Mas aquela história não se perdeu. Ao contrário, cresceu, virou ensinamento, virou alerta, virou consolo. Em cada cantinho do Nordeste onde alguém sofria calado, onde uma injustiça era engolida com farinha por medo da farda ou da força, a lembrança do que Lampião fez em Moça Bonita dava coragem para seguir. Rosária, agora morando no Piauí, não voltou a andar com medo. Sua filha, antes calada, recomeçou a sorrir. O marido, envelhecido pela dor e pelo tempo preso, reconstruiu o rancho com a ajuda dos vizinhos. Aquela família, que um dia foi humilhada por homens armados, agora era respeitada por todo o vilarejo. E não pelo que possuíam, mas pelo que enfrentaram. A filha de Rosária, depois de muita insistência do pai, passou a ensinar as crianças do povoado a ler e a escrever, tal como a mãe dela havia aprendido, sozinha, com esforço. O caderno onde Rosária escreveu a carta para Lampião foi guardado num baú de madeira envolto num pano bordado. Era mais que papel, era relíquia, uma arma tão poderosa quanto qualquer fuzil. Quanto ao jovem soldado poupado naquela noite fatídica, escolheu nunca mais vestir farda. Foi trabalhar como vaqueiro e, com o tempo, virou cantador. Nos forrós de beira de estrada, contava sua história entre uma moda e outra. Dizia: fui salvo não por milagre, mas por justiça. E quem viu os olhos de Lampião de perto nunca mais esquece. E Lampião, bem, o rei do cangaço seguiu seu caminho. Com seus cabras, atravessou rios secos, enfrentou volantes, roubou dos ricos, ajudou os pobres, como uma espécie de vingador do sertão. Sabia que o fim, um dia, viria, mas também sabia que seu nome já havia ultrapassado as veredas da morte. Era lenda antes mesmo de cair. Em noites silenciosas, quando o luar batia sobre o chão rachado da caatinga, Lampião se lembrava da menina que puxou o gatilho e da velha que tremeu, mas não fugiu. E nessas horas, mesmo sem dizer uma palavra, ele sabia. Aquela foi uma de suas maiores vitórias. Não por ter vencido soldados, mas por ter devolvido dignidade a quem o mundo já havia esquecido. A história de Moça Bonita se encerrou ali, mas seu eco permaneceu, como o estalo de um relâmpago que nunca some do céu. Era lembrança e aviso, era semente e fruto. Era a certeza de que, enquanto o sertão sangrasse, o cangaço seguiria sendo a voz que gritava por justiça, onde a lei só sabia calar. E assim, nas páginas invisíveis da memória do povo, ficou escrito para sempre. Naquele dia, a justiça não veio de tribunal, nem de juiz. Veio de um homem de chapéu de couro, olhos firmes e alma dividida entre a bala e a bondade. Um homem chamado Lampião.